Olá, começando mais um Resistência Francesa com Márcia Camargos, direto de Paris. Márcia, tudo bem por aí? Tudo ótimo, Haroldo. Então, hoje a gente está com um cenário improvisado aqui, mas vamos nessa. Márcia, a primeira coisa que aconteceu de muito relevante essa semana foi uma tensão diplomática entre a França e a Itália. Como é que foi isso aí? O Macron parece que saiu daquela paralisia do início do movimento dos coletes amarelos, né? Ele fez essa coisa de ir de encontro aos prefeitos, fazer aquelas reuniões com o pessoal dessa França profunda, que eles chamam dos esquecidos da República, e na semana passada, exatamente no dia 7 de fevereiro, ele teve um gesto assim bastante contundente, chamando o embaixador francês de volta da Itália, né, para consultas, entre aspas. Isso porque ele teria ficado muito irritado com declarações do Luigi Di Maio, o chefe do movimento Cinco Estrelas, e do Matteo Salvini, o líder da Liga de Extrema-Direita, e ambos vice-presidentes do Conselho Italiano, que teriam dado declarações assim ultrajantes. O próprio Salvini, que também é ministro do Interior, falou que o governo Macron legislava contra o próprio, enfim, não legislava, mas o governo Macron agia contra a sua própria população, contra o próprio povo. Ou seja, o italiano dizendo isso do colega francês, né? Um governante italiano. Da comunidade, exatamente, né? Então, e isso também, o que já vinha deixando o Eliseu um pouquinho descontente, era que esses dois manifestavam apoio explícito aos coletes amarelos, mas, sobretudo, à ala direita dos coletes amarelos. Agora, de qualquer maneira, essa retirada do embaixador é algo assim sem precedentes entre a França e um país vizinho europeu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e representa uma escalada rara entre os países da União Europeia, e cristalizando, expondo, mostrando essas linhas de fratura no coração, no seio da Europa, algo assim bastante preocupante, segundo alguns analistas, justamente há apenas 2 meses e pouco das eleições para o Parlamento Europeu, né? Então, as relações entre os dois países estão bastante abaladas nesse momento. Inclusive, a França demonstrou que está menos interessada em uma fusão da Air France comprar a Alitalia, né? A Air France é uma empresa controlada pelo governo francês. A Alitalia, essa compra seria bastante importante para a economia italiana. A Itália, a França pôs um pé atrás. Provavelmente vai continuar as negociações, mas começou a dizer que não está tão interessado assim em comprar a Itália, o que seria bastante ruim para o governo italiano nesse momento. Ou seja, a França está jogando também com esse poder econômico que ela tem maior que a Itália de atuar na União Europeia. Né? E isso tudo parece estar dando um certo alento ao Macron, que recuperou um pouco do seu prestígio, absolutamente abalado desde o início dessas manifestações, e o partido dele, tanto que o partido dele está à frente das intenções de voto para as uniões do Parlamento Europeu, que vão ter lugar em maio desse ano. O Macron dando a volta por cima. Aquele projeto de repressão, de maior repressão aos manifestantes, vingou, andou? Foi adiante? Ela está sendo ainda analisada, não foi aprovada, e os críticos dizem que, no fundo, isso é uma lei para intimidar os manifestantes, fazer você pensar 2 vezes antes de sair de casa. Agora, não parece ter mesmo convencido as pessoas a não saírem de casa. Na França inteira, né, esse último fim de semana, houve mais ou menos 51 manifestantes e 4.000 em Paris. Eu estava em Bordeaux, que é tida como a cidade assim mais contundente e violenta da França inteira, e Né? Não sempre é uma cidade violenta. Nessas manifestações
Não, exatamente, né? As manifestações, os coletes amarelos ali têm essa fama, essa reputação, porque realmente eles enfrentam a polícia. Eu nunca vi um aparato tão assim aterrorizante, porque eles saem de determinado ponto, vão caminhando ao longo do rio em direção à prefeitura, que estava completamente blindada, com caminhões das brigadas antiterroristas, inclusive alguns snipers, né, os franco-atiradores posicionados no teto da prefeitura, que evidentemente eu não acredito que eles iriam atirarem nas pessoas lá embaixo, mas dá um certo medo você vendo aquelas figuras ali que a gente costuma ver apenas nos filmes, né? Então é um aparato cada vez maior que se tem usado, uma violência policial tão grande que nesse último sábado, em Paris, mais um manifestante teve uma das mãos arrancadas, porque eles estavam ali perto da Assembleia Nacional, tentando forçar as grades, inclusive alguns fazendo xixi entre as grades, né? As câmeras filmaram isso, jogando projéteis através ali dos tapumes, foram muito reprimidos e aconteceu mais esse drama, porque a gente vê aí que o número de feridos e de mortos só tem aumentado a cada fim de semana. E a esquerda francesa se mexe ou continua, digamos, a reboque da liderança dos coletes amarelos? Ela continua um pouco a reboque, buscando se inserir nesse movimento, chamando, inclusive, tentando construir uma greve geral. Agora, elas. Bom, eles começaram já a partir do dia 4 de fevereiro, mas a coisa não foi assim, não se alcançou todos os transportes, o metrô funcionou normalmente, os ônibus também. A parte mais afetada foram os trens, né, que eles têm uma tradição forte, né, eles já vêm vindo com essa batalha há muito tempo. Eles parecem que continuam a reboque, porque o que ocupa, enfim, as manchetes dos jornais e a televisão o tempo todo são os coletes amarelos, quer dizer, mudou a cara dos programas de TV, que agora eles estão o tempo todo mostrando esses rostos, essas figuras que a gente não estava acostumado a ver na televisão, nos meios de comunicação. Mas, depois de 3 meses, há um desgaste natural desse movimento. Os comerciantes, inclusive, se queixaram muito, que parece que houve uma perda por volta de 40% de prejuízo, porque a gente lembra que esse movimento começou ali justo na época das vendas de Natal, inclusive forçando o governo a abrir um canal aí de emergencial de socorro aos pequenos comerciantes, sobretudo, que muitos estão à beira da falência. O movimento tem perdido o apoio da população francesa também, e é aquela coisa, ele começa a se dividir, porque o movimento que quer abarcar uma gama tão grande de reivindicações acaba não tendo nenhuma reivindicação concreta em si, e, ao mesmo tempo, um movimento que não quer ter nenhum líder acaba tendo um monte de líderes, né? E é o que a gente vê agora. Tem praticamente 4 líderes. Amarelo querendo disputar a eleição europeia. Tem uma moça de um desses grupos, Ingrid Lavavesser, uma moça de 31 anos de origem ali, ela vem do meio rural também, ela vai se apresentar às eleições da União Europeia sob a bandeira dos coletes amarelos. Agora, é claro que isso não é consenso, ela é muito atacada enfim, ela representa um desses grupos que hoje em dia tem mais ou menos uns 4 desses grupos, sem aquele mais virulento, mais extremistas do Eric Drouet, o rapaz sobre quem a gente já falou aqui, que tinha proposto que tomassem, que invadissem o Palácio do Eliseu, e o outro um pouco mais cordato, que abarca todas as matizes do arco ideológico e que propõe o diálogo, que está aberto para um diálogo e não quer a queda imediata do Macron como os outros. E nisso tudo, né, nesse caldeirão, o que parece unir todo mundo, seja partido de direita, de esquerda, sejam as centrais sindicais e todas essas correntes dos coletes amarelos, é esse referendo, esse grande referendo nacional
um pouco nas bases do que se faz na Suíça, para que eles possam ter assim uma participação efetiva, direta, horizontal, democrática em cada decisão, exato, nas decisões ali governamentais. Tem data ainda para acontecer. Isso é a reivindicação maior de todos esses grupos. Eles querem concluir. Ainda não convocou esse referendo nacional, mas parece que caminha para isso, porque ele, como eu disse, saindo daquele estado catatônico do início, ele tem realmente feito um esforço para escutar essas pessoas, atender as suas reivindicações. Tem alguma coisa forte aí acontecendo, ou os holofotes europeus sobre o Brasil migraram para Berlim por conta lá da exibição do Marighella e da exibição de outros filmes sobre o Brasil, sobre o MST, etc. A França parou de olhar para cá. A França nunca olhou muito para além do seu umbigo. Eles são assim bem autocentrados, diferentemente de outros países europeus, mas é claro que nessa parte cultural eles falam lá do Marighella e de Berlim e do outro diretor cujo nome eu me lembro no momento, que fez denúncias contra as medidas muito críticas, né? Que, assim, ele fez críticas ao governo Bolsonaro. Agora, fora isso, eles realmente não falam do Brasil, eles falaram logo após as eleições, né? Mas tem um tema que preocupa todos os europeus e a França também, que é a questão do desmatamento da Amazônia e do perigo, do risco que as populações indígenas correm. É algo que, assim, que sensibiliza o europeu, essa questão dos indígenas e da Amazônia. Aqui a gente, então daqui a pouco vocês vão começar a falar, aconteceu recentemente, a gente está gravando agora, do ministro que falou que não é importante saber quem foi Chico Mendes. Quem foi Chico Mendes, né? Quer dizer, é um absurdo, mesmo aqui na França, o Chico Mendes é respeitadíssimo, como a Marielle Franco é assim, conhecida e respeitada. E então, há todo esse esforço, Haroldo, da gente que está aqui, de mostrar a realidade brasileira para a sociedade francesa. E foi por esse motivo, inclusive, que eu estive em Bordeaux, convidada para participar da abertura do lançamento de mais um grupo de resistência brasileiro, o coletivo Palmares, que tem os mesmos, assim, a mesma missão do Alerte France Brasil, que é o nosso grupo aqui em Paris, que, enfim, não é o único, há outros grupos aqui em Paris, na França, na Europa toda, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro. São grupos que surgiram desde os primeiros rumores do golpe que destituiu a Dilma, e agora eu acho que a gente tem, infelizmente, muito trabalho pela frente. Tá certo. Muito obrigado por mais esse Resistência Francesa. Convido a você que assistiu e gosta desse programa a apoiar a Opera Mundi, www.operamundi.com.br/apoio. Quem estiver no exterior, talvez a plataforma melhor não seja essa, seja a catarse.me/operamundi. Também, daí dá para fazer, dependendo do seu cartão internacional, dá para fazer apoio, dá para apoiar a Opera Mundi, porque a gente precisa da colaboração dos leitores e internautas de Opera Mundi para manter nosso jornalismo no ar, no YouTube e no site www.operamundi.com.br. Muito obrigado a você que já apoia. Convido os outros também a apoiarem. Quem viu aí a transmissão estreia no YouTube também pode contribuir hoje ainda pelo Superchat, clica aí no cifrãozinho que tem embaixo ou mais para frente. Mas o importante é a gente contar com colaboradores como a Márcia e com internautas que apoiem um jornalismo que vai contra a corrente. Muito obrigado, Márcia. Um grande beijo para você e até semana que vem. Um beijo e até a próxima. Valeu!